Nós vamos agora com imagens ao vivo de Goiânia. A Polícia Civil fala neste momento sobre o desaparecimento de uma corretora de imóveis dentro do próprio prédio onde morava. A notícia agora é que o corpo dessa mulher foi encontrado e a polícia faz uma coletiva de imprensa para trazer mais informações sobre as investigações que levaram à prisão do síndico e do filho dele como principais suspeitos de terem cometido este crime após desentendimentos com essa vítima. Vamos acompanhar agora ao vivo. Bom, só para você entender então um pouco desse caso, né? A polícia confirmou que foi encontrado o corpo da corretora que estava desaparecida dentro de um prédio em Caldas Novas, Goiás. 2 pessoas foram presas e uma terceira foi ouvida nesta manhã na delegacia. Os presos são o síndico do condomínio e o filho dele. Os 2 foram detidos no mesmo edifício onde Daiane Alves morava e foi vista pela última vez. Já o porteiro foi levado para a unidade policial para prestar depoimento. Agora, autoridades apuram a motivação do crime. Também são cumpridos mandados de busca e apreensão em catalão em endereços ligados aos suspeitos. O delegado fala neste momento, vamos tentar ouvi-lo. Temos essa investigação. Então, hoje completa 42 dias do desaparecimento e 41 dias da notificação oficial da Polícia Civil. E nós tivemos mais 13 dias que nós instalamos a força-tarefa, composta aqui pela DIH, pelo GIH de Caldas Novas, pela inteligência nossa e pelo GID, que é o Grupo de Investigação de Desaparecidos, que fizemos essa instalação da força-tarefa. O que eu queria deixar claro, pessoal, muitas vezes a gente vê em mídia e alguma coisa a demora, a cobrança pela elucidação desse crime. E eu queria deixar claro que hoje a gente busca muito, não só suspeitos ou só suspeição de alguém ou de algo. Nós precisávamos da materialidade de todo o caso. Então, qual que era a materialidade? Infelizmente, o corpo hoje foi encontrado, que era um homicídio, mas nós tínhamos também colocado na força-tarefa aqui o Dr. Pedro Omar com toda a equipe do grupo de desaparecidos, porque nós estávamos ainda com a esperança também de encontrar a pessoa com vida. Infelizmente, hoje foi localizado o corpo, então nós temos a materialidade e também a materialidade das provas que o Dr. André conseguiu produzir durante as investigações. Então isso traz para nós uma robustez na investigação, até para nós não termos qualquer tipo de injustiça com alguma acusação ou alguma prisão de alguém que não tem essa culpa nesse caso. Então, com toda essa investigação, eu queria agradecer aqui e cumprimentar aqui a DIH, a pessoa do Dr. Maurício e do Dr. João Paulo, com toda a equipe que foi feito esse apoio a essa força-tarefa, ao Dr. Pedro Omar, com toda a equipe do Grupo de Investigação de Homicídio, a inteligência nossa da Polícia Civil, na pessoa do Dr. Gustavo, do Dr. Fábio, do Dr. Vitalis, que levou a equipe também da inteligência para fazer todo o trabalho nosso ali de apoio a essa força-tarefa. Ao Dr. Rodrigo, nosso regional de Caldas Novas, que desde o início estava ciente de toda essa situação, de todo o trabalho, coordenando todas as equipes lá. Então, agradecer por a celeridade que foi feita. E o Dr. André, que é o presidente do inquérito e que realmente fez um trabalho excepcional durante esse período, colhendo essas provas, conseguindo prova de materialidade, prova de autoria, que traz essa robustez agora para o inquérito policial. Então, eu agradeço novamente aí toda a imprensa que entendeu muitas vezes que a gente não passava alguma informação, alguma notícia nova do caso, justamente para não atrapalhar as investigações que estavam sendo feitas. Então, o doutor André e toda a equipe, além de hoje, o GIH, com toda a confiança nossa da administração, lá de Caldas Novas, tem um índice de resolutividade de homicídio e tentativas de homicídio a mais de 91%. Então, isso hoje comprova realmente todo esse inquérito, esse trabalho aí que foi feito. Então, muito obrigado aí a toda a imprensa e hoje nós temos o desfecho
desse caso aí tão trágico, que hoje acaba tendo aí no Brasil todo essa falta de humanidade, mais um homicídio por motivo fútil acontecendo aí aqui em Goiás, em todo o Brasil, que vira e mexe a gente acaba encontrando esse tipo de motivação, tá? Muito bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer também a presença da imprensa, a cobertura que foi dada nesse caso desde o início, e dizer que desde que nós passamos a investigar esse crime, eu falei para a Ana Nilce, a mãe da Daiane, que a Polícia Civil daria uma resposta sobre esses fatos. E hoje, através de um trabalho dedicado da força-tarefa, de todas as unidades que a compuseram, aqui está o resultado. Autores presos, crime elucidado, corpo encontrado. Então, agradeço a confiança da direção da Polícia Civil, no trabalho da 19ª Delegacia Regional de Caldas Novas, e é isso. Polícia Civil dando a resposta adequada e eficiente a esse caso, que exigiu uma investigação complexa, e agora esse o resultado. Muito obrigado a todos, mais uma vez obrigado à direção, à Secretaria de Segurança Pública, obrigado pela confiança, e é isso, Polícia Civil forte e firme. Muito obrigado. Brecht, pode fazer você. Bom dia a todos. Agradecer primeiramente a confiança da direção-geral, a pessoa do delegado-geral, Dr. André, na confiança do trabalho do GIH, de resolver com diligência esse caso, trazer uma resposta para a sociedade. Agradecer também ao subsecretário pela presença, pela confiança também do primeiro chefe, né, da Delegacia Regional de Caldas Novas. Esclarecer para a mídia também que acaba que, como eu estava na ponta da lança, a gente acabou tendo alguns atritos por não passar informações, mas é porque é um caso muito sensível, e desde o início a equipe dedicou cerca de 12 horas por dia trabalhando incansavelmente para que a gente pudesse dar uma resposta o mais breve possível. Complementando as palavras do delegado-geral, Dr. Pedro Mar sabe bem, Dr. Pedro Mar, a dificuldade que é esclarecer um desaparecimento, porque você não inicia com um corpo, você não tem um marco temporal, você não tem um início para você começar a investigação. Esclarecer também que as diligências já iniciaram desde a comunicação dos fatos. A Daiane desaparece, a última imagem dela é às 19 horas e 30 segundos do dia 17 de dezembro de 2025. A família só percebe o desaparecimento dela às 16 horas do dia 18. O fato só é comunicado na Polícia Civil às 19 horas do dia 18. Então, chegou a passar mais de 24 horas para a gente ter a primeira comunicação. Já desde da comunicação, a equipe da Delegacia Municipal já começou a empreender as primeiras diligências e solicitar o que era necessário dentro do protocolo de desaparecimento. Então, a partir do momento que não se tinha o corpo, não foram fornecidas todas as imagens do sistema de vídeo monitoramento, por circunstâncias óbvias, digamos, tendo em vista que o próprio síndico era o autor do fato. Então, a gente não tinha nenhum fluxo de imagem, nenhum fluxo de carros que tivesse deixado exatamente o prédio. Nós não tínhamos a imagem da Daiane deixando o prédio e também não tínhamos a imagem do suposto autor do preso hoje, fazendo qualquer movimento que apontasse como autor do homicídio contra a Daiane. Então a gente precisou trabalhar incansavelmente para conseguir reunir todos os elementos que demonstrassem que a gente tinha um homicídio sem que a gente tivesse encontrado o corpo. Então, a partir do momento que as diligências foram empreendidas, a Delegacia Municipal conseguiu reunir, num primeiro momento, a equipe de cerca de 10 pessoas, para que a gente conseguisse entender os envolvimentos de Daiane, poder estabelecer quais pessoas poderiam ter cometido qualquer crime que fosse, desde um sequestro, um homicídio, até a possibilidade dela ter desaparecido por conta própria. E então, quando a Força-Tarefa foi criada no dia 15 de janeiro, de imediato, nós fomos até o local dos fatos para tentar entender toda a dinâmica e estabelecer qualquer possibilidade que, se ela tivesse sido morta, como isso teria sido feito. Ao final da Força-Tarefa, chegamos a ouvir 22 pessoas e, diante de tudo que foi apurado, ficou demonstrado que, diante dos relacionamentos que Daiane tinha, das possíveis pessoas que pudessem ter cometido qualquer coisa, qualquer crime contra ela,
somente o autor preso hoje teria acesso e a possibilidade de cometer esse crime, sem que ele tivesse sido visto, registrado pela sistema de vídeo monitoramento para ocultar a prática dessa materialidade criminosa. E então, no primeiro momento, acabou que a investigação estava de posse somente das imagens da movimentação dos elevadores e de um acesso que estava sendo utilizado somente para pedestres, que estava interditado para carros. Então, de posse dessas imagens, a gente conseguiu estabelecer que Daiane desaparece às 19 horas e 30 segundos, que é o último frame que foi sempre mostrado pelos senhores na mídia, e que a primeira pessoa a aparecer e acessar o subsolo pelas imagens que a gente tinha pelos elevadores é uma senhora, moradora do prédio há mais de um ano, que ela aparece às 19 horas e 8 minutos. Então, o primeiro ato da investigação foi a gente estabelecer esse fluxo de pessoas que acessou o S1 para que a gente pudesse delimitar o marco temporal. Então, a gente estabeleceu que o crime foi cometido no máximo num lapso de 8 minutos, sem que nenhum porteiro tivesse autorizado a entrada de pessoas estranhas, sem qualquer fluxo estranho tivesse sido presenciado. Então, a partir desse primeiro estabelecimento, ficou claro que a autoria já demonstrava para o síndico. Então, ao longo da investigação, a gente conseguiu demonstrar que ele tinha os meios, ele tinha o modo e tinha especialmente o motivo, né? Já tanto divulgado pelos senhores na mídia, os diversos boletins de ocorrência, processos envolvendo a vítima encontrada hoje e os autores presos. Onde e como ela foi morta? Pode falar. Essa parte da dinâmica da morte da Daiane, a gente tem aquele último frame dela, então ela é interceptada no padrão de energia, onde ela foi captada e deslocada do prédio, e essa parte da dinâmica, ela foi demonstrada quando a captura do autor foi feita pelo Dr. João Paulo da DIH. Deixa eu esclarecer esse ponto específico, não, João Paulo. Não, se você esse ponto específico quiser responder, depois eu complemento. Senhores, bom dia, tudo bem? João Paulo, sou delegado do homicídios, compor da Força-Tarefa aqui desde o dia 15 de janeiro. Quando a gente assume essa investigação, ao se analisar a vasta quantidade de provas, né, que o doutor André, as equipes da Regional de Caldas Novas já tinham ali em mãos, nos parece bastante claro que para se executar o crime, como ele foi executado, nas condições em que ele foi executado, demandaria uma pessoa que tivesse pleno acesso ao prédio, tivesse controle das câmeras de segurança e que teve um prazo muito curto para cometer esse delito, porque ela desce do elevador às 19 horas e às 19h08 já passa outra moradora e não nota nada, né, doutora Ney? Então, foi um lapso de 8 minutos. Alguns pontos chamaram muita atenção, que é o fato de desligar o registro de energia, que é uma prática que o síndico já tinha em outros casos, testemunhas já relataram em fatos alheios a esse, que tiveram atrito com o síndico, né, que é o Sr. Kleber, e por ele não poder participar de uma reunião, ele foi lá e desligou o disjuntor do prédio. Então, assim, já era um modus operandi que ele tinha uma série de atritos. E diante disso, alguns fatos chamaram ainda mais a atenção. Nós conseguimos imagens de câmera de segurança que mostravam nesse exato momento sensível, nesse ponto crítico de 8 minutos, o Kleber saindo do carro dele. Inicialmente ele sai, vai para uma região de mata com a capota do veículo fechada. E 40 minutos depois, ele retorna com a capota do veículo aberta, né, doutor? E quando ele presta depoimento, ele diz que foi para outra região da cidade, uma série de contradições, e hoje, né, após a apresentação, uma ação muito efetiva do Ministério Público e do Poder Judiciário, é importante dizer, né? Quando nós cumprimos o mandato, foram presos, né, o Kleber e o filho dele, que é o Michael. Quando nós nos prendemos hoje, né, na residência deles, o Kleber ali, logo após ele tomar conhecimento, né, das provas, etc., já entra no estado colaborativo. Ele se dispõe a apresentar onde estava o corpo, e ele já começa a fechar ainda mais esse arcabouço probatório, no sentido de que aquela região onde ele se desloca, região de mata, ali na Geógrafo que dá para Catalão, ele nos leva para aquela região, aponta onde está o corpo, né, ele já conhecia aquela estrada, ele levou ela ali, pegou a Geógrafo, foi ali cerca de 10, 15 quilômetros, né, doutor? 15 quilômetros. 15 quilômetros, para ser mais preciso, de Caldas Novas, achou uma vala que escoava a água,
ali ele retira o corpo, puxa até o final dessa vala, já vem para dentro da mata e ele aponta essa região. A gente teve que proceder ali algumas buscas ainda, né, porque em razão do tempo, até que nós localizamos ali, infelizmente, o corpo da Daiane. Tá? Ao ser questionado sobre a motivação, né, ele se reservou o direito de ficar em silêncio, mas as provas dos autos, elas já apontam para uma motivação altamente torpe. Eles vinham com uma série de atritos que se iniciaram em razão da administração de alguns apartamentos, né? A família da Daiane tinha 6 apartamentos, a Daiane, o síndico administrava essas locações e essa locação passou para a Daiane. Desde então, uma série de atritos, ele já foi denunciado por perseguição, ela já venceu algumas ações judiciais contra ele. Em relação à dinâmica específica, ele relata que ela chegou filmando com o celular na mão, isso informalmente para a equipe, quando eles tiveram um atrito ali e aconteceu tudo. Ele não forneceu maiores detalhes exatamente, ele só disse que eles tiveram esse atrito quando ela sai do elevador, ali exatamente onde estava ali a caixa disjuntor da energia. Eles têm esse atrito, ele fala que aí aconteceu tudo e ele acabou levando o corpo e desovando, tá? A gente vai deixar esses detalhes mais pra frente, tá? Vou passar agora porque era só essa parte aqui do doutor Pedromar. Bom dia, pessoal. O GID participou também da composição da Força Tarefa, uma vez que o objetivo do GID é a mobilização de pessoas desaparecidas da capital. No entanto, como ponto focal no Estado, por determinação superior, nós participamos também de atividades dentro do Estado de Goiás. Nessa participação, inicialmente, como o delegado geral disse, você não pode descartar absolutamente nada sem que tenha um corpo ali. Então, o GID participa, objetivando, inclusive, a localização da pessoa viva. No entanto, infelizmente, veio em decorrência de um homicídio, mas, por outro lado, também é importantíssimo essa localização do corpo, uma vez que para os familiares, se você tem um homicídio e o corpo não é localizado, você tem ali praticamente um velório, um livro eterno. Então, a Polícia Civil, imagino eu, que dá ali satisfação à sociedade de entregar essa investigação, e elogio aqui a participação de todos, principalmente ali da delegacia local, de Caldas, da regional, e da própria equipe de GH. E o GID continua à disposição da sociedade goiana, da Polícia Civil, objetivando a elucidação e a composição de qualquer força-tarefa que necessite. Muito bem, 11h30 da manhã estamos acompanhando a coletiva de imprensa com a Polícia Civil de Goiás, dando detalhes sobre a morte da corretora de imóveis que foi vítima do síndico do prédio em que morava.